Deus abençoe você ao vivo com o programa Para Ser Feliz, nessa terça-noite. Se você está acompanhando em outros momentos, Deus te abençoe. Estamos ao vivo com a equipe aqui do Para Ser Feliz, o Samuel, o Cleuber. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre a importância de não perder, a direção, a centralidade de Cristo na nossa vida, num tempo de tantas vozes, tantos influencers, tantos coachings, tantos produtores de conteúdo. Como não se perder em meio a tantas vozes e manter a centralidade de Cristo na nossa vida? Muito forte esse tema. E o Padre, esse é um programa de direção espiritual. Eu estou aqui para responder perguntas, para dar direções. Faço uma breve reflexão no final do primeiro bloco, a gente já responde as perguntas. Mas nós vamos começar cantando, preparando o nosso coração para viver esse momento de graça. Tenho visto tuas lutas, tenho olhado pra você. Todo dia ao teu lado eu estou. Sei que a vida está difícil, mas não vá desanimar. Estou pronto pra te ouvir e te consolar. Tenho visto tuas lutas, tenho olhado pra você. Todo dia ao teu lado eu estou. Sei que a vida está difícil, mas não vá desanimar. Estou pronto pra te ouvir e te consolar. Vinde a mim, eu te aliviarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim, eu te aliviarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu sou Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Linda canção para animar aqui a nossa noite. Quero começar cumprimentando esses meus amigos, meus irmãos. Tudo bem, Cleuber? Tudo bem, Padre? Esfriou um pouquinho, né? Nossa Senhora, Cleuber parecida. tá com uma blusa forte. Eu também tô, não posso falar nada, né? Samuel, a blusa é confortável, né? É quente, é quente. Isso que importa, não importa o tamanho, né? É verdade. Você tá bem, Cleuber? Graças a Deus, o Senhor. Se recuperando do PHN? Foram dias intensos, mas dias de graças, né? Parabéns a vocês, a toda a banda que tocaram lá no show do Peter. Eu acompanhei, foi muito bonito. Obrigado. Vocês tocaram também no meu show, né? Foi Sim. maravilhoso. Com a Bruna Marta, abraça a Bruna, todo mundo que tocou. Aqui só tá faltando o Joãozinho, né? O Diego, no caso com o Peter, o Rafa. E também quem mais? Acho que só, né? É. Que tocaram, né? Sim. E os backs que tinham, né? Os Becks, um abraço ao Pádua, também a Carol do Coral da Canção Nova, né? Foi muito lindo. Mas que bom, Cleuber, você tá bem? Pronto para outra? Opa, pode vir. Sabendo que você vai de férias esses dias? A partir de agosto, férias. Vai abandonar seu amigo aqui? Cleuber, você tirou férias ano passado, cara, você não tá certo. Não, mas não tá certo mesmo, tinha que tirar mais, Vamos né? rever isso, vamos rever. Tudo bem, Samuel? Bem, graças Samuel a nem Deus. fala sobre isso, que ele tira 3 meses de férias. Não, Padre. Quero ver se dele. não tem uma vaga para trabalhar lá na gravadora Canção Nova também. Sou eu que vou lá pro Japão, né? Vou trabalhando, eu vou com 40 pessoas para conduzir, 40 ovelhas. Claro, é maravilhosa a experiência, mas eu vou, Então, padre. não vou passeando, né? Mas Férias é a assim gente também. descansa também, né? A gente descansa, claro. Meu irmão, e aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Estava ouvindo o show que nós fizemos, tanto você quanto o Cleuber. Nossa, acordes lindos do baixo, do teclado, foi maravilhoso, né? Bom, a gente vai E pegando entrosamento, né? Vai Sim, tocando. claro. E lindo ver essa juventude aí também, Sim. né? Show nosso teve jovens, teve pessoas mais velhas, foi muito bonito. Teve Eu achei que o crianças. pessoal participou muito bem do nosso show, viu, bem, padre? participou sim. Rezaram, participaram, né? Foi muito gostoso. E o do Peter também, um abração ao Peter, a Sheila, toda a família. Foi lindo demais, foi histórico. Graças a Deus, aquele telão tão bonito, né? Assim, o som também muito bom. Graças a Deus, estamos muito felizes. Filho, como é que estão a agenda de vocês aí? Muitos shows, muitos eventos, pra vocês partilharem? Inclusive, já quero dizer aí, se você quiser me levar aí na sua cidade para algum evento, uma noite de louvor, um show, estamos aí, tá bom? E a gente vai estar semana que vem no Aleluia, né?
Dia 22 com o Peter. No Vão Aleluia. tocar. Ano passado eu estive, esse ano é o Peter que vai. Olha, você quer levar o Samuel para sua casa, só pode levar para sua paróquia, para o seu evento, com uma condição. Opa. Mandar chocolate pro padre através dele. Opa, eu não vou conseguir trazer, que vai mandar muito, hein? Vai mandar uma carreta. Ah, mas se for você e o Cleober, vocês dividem na mala. Né? Brincadeira, gente. Mas que bom, é verdade. Vão no Aleluia. Que evento maravilhoso. Parabéns à comunidade Shalom. Um abraço ao Moisés, todo o povo da comunidade Você Shalom. esteve lá ano passado? Estive ano passado com a Bruna Marta. O Cleober também teve, né, Cleober? Sim, Foi maravilhosa a experiência, né? Aquele palco enorme, aquele monte de gente. Foi lindo demais. Então, parabéns à comunidade Shalom. Meus irmãos, vamos lá então para o tema de hoje. Hoje nós vamos conversar. Tá frio aqui em Cachoeira Paulista, viu, gente? Tinha gauchada aí, amigos meus do Rio Grande do Sul, que vieram para cá, né, para o PHN. Eles diziam: padre, lá no Rio Grande do Sul é frio, mas Cachoeira é muito frio de manhã, muito frio à noite, e de dia é quente. Eles falaram, porque lá é frio e é frio, né? Eles falaram, eu falei, é bem-vindo, aqui você sai com guarda-chuva, você sai com estações, blusa, né? Você sai com protetor solar no mesmo dia. Vamos lá, gente. Hoje, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de substituir o relacionamento com Deus por um relacionamento com mentores, com influenciadores, com coachings. E aqui eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém, Deus abençoe. Eu só quero, como padre, colocar os pingos nos is, né? Falando com cristãos, falando com católicos, como que a gente tem que ter, Cristo precisa ter a centralidade na nossa vida. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no ser humano e que busca na carne humana a sua força e afasta do Senhor o seu coração. Será como um arbusto no deserto, nunca vê chegar a chuva e mora na secura do deserto, terra salobra e inabitável. Maldito o homem que confia no homem, né? Que confia no ser humano, que busca na carne humana a sua força, que afasta do Senhor o seu coração. Então, com essa palavra eu quero começar essa reflexão. Essa palavra que é firme, né? Até dura, palavra bem dura, mas eu quero começar essa reflexão. Por que a palavra está dizendo maldito de quem coloca no ser humano a sua força? Porque, gente, nosso coração, nós fomos criados, dizia Santo Agostinho, por Deus e para Deus. E o nosso coração só vai repousar, só vai encontrar felicidade se nós repousarmos em Deus, se nós tivermos Deus no centro da nossa vida. Você sabe que muitas vezes a vida não vai bem e nós experimentamos um cansaço, sabe, na alma. Porque consciente ou inconscientemente, percebendo ou não, nós vamos elegendo ídolos e colocando outras pessoas, outras realidades no centro da nossa vida que não Deus. Porque o nosso coração foi feito com um trono, com um pódio. Esse pódio pertence a Deus. Quando nós tiramos Deus do trono, do pódio do nosso coração, as coisas começam a se bagunçar na nossa vida, sabe? As coisas começam a ficar perdidas. Então, Cristo precisa ter a centralidade na nossa vida. E nós vivemos numa época, gente, que nunca existiram como hoje tantos mestres, mentores, coaches, influenciadores, produtores de conteúdo. Tem um lado maravilhoso nisso, óbvio, mas também a gente corre o risco de se perder em meio a tantas vozes, né? Olha, em poucos minutos no celular a gente descobre alguém que ensina como emagrecer, como se vestir, como liderar, como ser feliz, né? Como encontrar propósito, como ter paz. E o problema não é aprender com as pessoas. O problema é quando as pessoas começam a ocupar o lugar que pertence só a Deus. O coração humano foi criado para ter Deus em Cristo, em Deus, um mestre absoluto. Um mestre absoluto. Então toda idolatria nasce quando damos à criatura aquilo que pertence ao Criador, né? Quando Cristo deixa de ocupar o trono do nosso coração, alguém vai ocupar, né? E o maior perigo não é seguir um influenciador, é deixar de seguir Cristo, seguindo o influenciador, sabe? E existe uma norma, e você sabe que Jesus, o Samuel até cantou esse versículo, né? Mateus 11, 29, Jesus disse: vinde a mim e aprendei de mim, né? Jesus não disse:
aprendei com todos, mas aprendei de mim, do meu coração. Existe uma enorme diferença, né? E todo bom mestre humano, ele vai levar para o discipulado de Cristo, mas o mestre falso aponta para si. Tem muitos mestres apontando para si, né? Existem pessoas que seguem só os mestres que apontam para si. E existem mestres ensinando pessoas a venderem cursos, a fazerem vídeos com bons ganchos para prender a atenção. Hoje, na era da rede social, não se importa nem tanto com a verdade ou com a profundidade do conteúdo, mas com a capacidade de retenção, de reter a atenção. As redes sociais não entregam o que é verdadeiro e o que é bom. Elas entregam o que as pessoas, o que retém a atenção. O que viraliza é o que chama a atenção, não é o que é bom. Então, no meio de tudo isso, sabe, a gente precisa entender quem a gente segue. Porque, olha, veja bem, tem gente que conhece as frases dos influenciadores, conhece todos os podcasts, conhece o último podcast, mas não sabe nem qual é a leitura do dia de hoje. Não conseguem citar uma bem-aventurança, sabe? Só repetem frases motivacionais dos influenciadores, dos coachings, mas não sabem citar uma bem-aventurança, não sabem citar um mandamento, não sabem qual é o evangelho de hoje. Então isso revela quem que está moldando a mentalidade dessas pessoas, né? Vou usar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que está estudando mapas. Geralmente você estuda um mapa porque o mapa te leva a um destino. Você não estuda o mapa para ficar estudando o mapa. Imagina, você viaja daqui para os Estados Unidos ou para um safari na África. Aí você chega no quarto do hotel e se apaixona pelo mapa. E fica o dia inteiro estudando o mapa. Não, você foi lá para o safari, você foi para os Estados Unidos, você foi para a França, você foi para o interior, você foi para a praia, não para ficar no quarto olhando o mapa, você foi para o destino, pelo destino, para desfrutar o destino, para chegar no destino, para se encontrar com o destino. Então, esse exemplo cabe aqui. Os influenciadores, os criadores de conteúdo, os coaches, os mentores, eles são mapa. Apenas um mapa. Cristo é o destino. Não dá para você e eu nos apaixonarmos pelo mapa e abandonarmos o destino. O mapa nos leva ao destino. E se o mapa não leva ao destino, ele é falso, ele tem que ser abandonado. Cristo é o destino. Então, que o influenciador, que o youtuber famoso não ocupe o lugar de Deus na minha, na sua, na nossa vida. Porque quando ele ocupa o lugar de Deus, ele começa a definir a nossa identidade, o nosso valor, o nosso sucesso, a nossa felicidade, o que a gente veste. E aí acontece uma inversão. Ao invés de você perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa situação? A pergunta vai ser, o que aquele influenciador faria? O que aquele youtuber famoso faria aqui? Mas está errado. Essa troca é perigosa, porque daí o discípulo de Cristo, ao invés de depender da vontade de Deus, começa a depender emocionalmente da aprovação humana, né? E aí vem um monte de problema, sabe? Fulano não respondeu minha mensagem. A gente se preocupa demais com a aprovação dos outros e começamos a ficar ansiosos, né? Sabe? Então, tomar cuidado com isso, porque essa idolatria moderna é silenciosa. Não é como a do Antigo Testamento, que as pessoas se ajoelham diante da imagem de um Deus pagão. Mas o ídolo moderno se chama validação, reconhecimento, seguidores, autoridade humana. A gente vai adorando quem tem essas coisas, né? E São João da Cruz dizia, olha só, nos ditos de luz e amor, tudo o que prende o coração, ainda que seja por um fio, impede o voo da alma para Deus. Tudo que prende o coração, ainda que seja por um fio. Sim, admire o influencer, sim, aprenda com o youtuber, mas eles não podem ser o centro da sua vida. Eles não podem ser a fonte, né, que dirige você, que alimenta você, sabe? Não importa se é um pecadinho ou um pecadão, se está ocupando o seu coração, se está sendo o centro da sua vida, é um obstáculo para Deus, está dizendo São João da Cruz, né? E veja bem, outro exemplo aqui. Imagina uma árvore, gente. A árvore, ela busca a umidade, a água das suas raízes, que se aprofundam para chegar até o lençol freático, né? A água debaixo da terra. Imagina se alguém numa seca muito grande, não tem água, a árvore está morrendo, começasse a regar somente os galhos da árvore. Ela ficaria bonita por uns dias, mas morreria.
Porque a árvore precisa buscar a água lá na fonte, na raiz. O coração humano também é assim, nós somos feitos para Deus. Só Deus é a fonte, sabe, que nos dá vida verdadeiramente. E o coach, ele ensina técnicas, ele pode ensinar até técnicas, mas é só Cristo que transforma a alma. E existe uma enorme diferença. Há coisas boas nas ciências, quando são sérias, né, por trás dos mentores, mas só Cristo é Deus, só Ele morreu na cruz por você. E o coach, o mentor, o youtuber pode até ensinar produtividade, organização, né, disciplina, comunicação, isso é bom, mas nenhuma técnica remove o pecado, o orgulho, a inveja, a luxúria, o ressentimento. Só a graça de Deus faz isso. Só Jesus nos transforma de dentro para fora, gente. A mudança exterior, ela pode até acontecer, mas ela não vem da raiz, ela não dura. Mas a mudança que tem na sua raiz a ação de Deus, a centralidade de Cristo, ela nos liberta e ela fica estabelecida, né? Ela se estabelece. Olha, muitas pessoas perguntam hoje, né, quem eu devo seguir, quem tem que me moldar, mas a pergunta certa é, quem o Espírito Santo está formando em mim? O que o Espírito Santo está soprando? Porque Jesus disse lá em João 14, 26, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele não prometeu um influenciador, ele prometeu o Espírito Santo. Os santos na época, por exemplo, os santos medievais, eles não tinham rede social, mas eles tinham diretores espirituais. Mas vejam bem, eles dependiam sobretudo do Espírito Santo. Eles não idolatravam os diretores espirituais, né? Eles não idolatravam. Tanto que Santa Teresa d'Ávila disse, né, que a quem tem Deus nada falta, só Deus basta, né? Só Deus basta. Claro, vamos aprender, vamos nos deixar formar, mas sem substituir. Se você gasta 4 horas do seu dia, 1 hora do seu dia, meia hora vendo o seu influenciador especial, mas não gasta 10 minutos rezando, há uma inversão aí, há uma idolatria. Com todo respeito, eu não quero parecer ultra radical, mas quanto tempo você tira para oração, para ler a Bíblia? Se você não lê a Bíblia, eu disse no PHN e repito, né? Se você diz que ama a Deus e não reza, você é um mentiroso. Porque é o tempo dado a alguém que prova a importância que essa pessoa tem, né? Então, há um perigo nisso, espiritual e psicológico, o perigo da transferência, né? Psicológico, buscar no outro, no influencer, a fonte de paz, fonte de identidade, de esperança, isso produz dependência, né? Quando o mentor erra, a pessoa perde a fé, o mentor espiritual, no caso, o influencer religioso, né? Então, a nossa fé tem que estar em Cristo, centrada em Cristo, né? E temos que nos deixar conduzir pelo Espírito Santo e seguir as pessoas que de fato não buscam fãs, mas buscam discipular pessoas para Cristo, como São João Batista. É necessário que eu diminua e ele cresça, né? O influencer bom é aquele que te leva para Cristo. E também, para encerrar aqui a reflexão, porque eu já vou começar a responder perguntas. Se tiver perguntas no WhatsApp, a produção já vai preparar. A gente tem que se perguntar, quando eu tenho um problema, eu procuro primeiro a oração, ou primeiro o YouTube, o Instagram, o podcast, ou eu procuro visitar o Santíssimo? Pergunte-se. Porque se você só recorre, né, a essas realidades e não a Deus, tem um problema. Há um erro, há uma idolatria aí. Quando você acorda, você abre o olho e reza, lê o Evangelho, ou já vê a rede social? Ou vê o WhatsApp? Há um problema nisso aí. Deus precisa ter a primazia, né? E se determinado influenciador religioso sumisse, traísse a Deus, sua fé permaneceria firme? Se aquele padre te desapontasse, né? Sabe? Então São João Crisóstomo dizia, nada é mais forte do que um homem, uma mulher, uma pessoa que coloca toda a sua esperança em Deus. Toda. Então, usufruamos disso, aprendamos com os mestres aí que são bons, mas nada de idolatria. Deus precisa ser o centro. Olha só, estou com o meu Instagram aqui aberto já, @PadreAdrianoZandoná. Você pode mandar sua mensagem para nós via no meu Instagram. Se for uma coisa pessoal, claro, manda no direct, né? E escreve aqui já no começo, padre, não digo o meu nome para eu não expor você. Eu estou aqui para responder as suas mensagens. Tem também o YouTube, tem também o Facebook. Está aí aparecendo na sua tela, senão já vai aparecer. Tem o nosso número de WhatsApp, tá bom?
Estou com uma mensagem aqui, já vi em letra maiúscula, confidencial. Tá bom, não vou dizer seu nome. Sua bênção, padre. Eu amo um ex-namorado. Ele se aproximou de mim na 5ª série e começamos a namorar quando estava no ensino médio. Eu com 15 anos e ele com 18. O namoro durou quase 3 anos. Hoje eu tenho 33 e ele 37. Uau, faz tempo. O namoro, infelizmente, na época foi interrompido por interferência da mãe dele, que era muito interesseira e narcisista. Mas na época nós dois não tínhamos maturidade para lutar contra isso. Ele se casou com a nora que ela queria, teve 2 filhos, mas mesmo assim nós nos amamos muito. Nem todo esse tempo nos fez deixar de amar. Não somos amantes, não temos um caso, sabemos que é pecado. Que bom, filho, ele é casado, né? Mas como vamos lutar contra esse amor, padre? São 15 anos separados e se amando, me ajude. Deus te abençoe, tenho todos os seus livros e tenho uma foto contigo. Olha só, filha, você está dizendo, né? Ele diz a mesma coisa, né? Assim, será que esse amor é da mesma forma dentro dele? Ou não, né? Você criou bastante coisa. Eu não estou dizendo que você está mentindo, nem nada do gênero. É que eu vejo que você criou muitas coisas. Eu, como padre que atendo muitas pessoas, eu vejo que às vezes o que uma pessoa do lado da história cria não é o que o outro cria, não é como o outro percebe, né? Então, primeira pergunta, né? E segunda reflexão. Olha, é muito bonito, é muito lindo, mas vocês não são mais aqueles adolescentes, e a impressão que eu tenho às vezes é que a sua percepção afetiva e emocional do fato ficou um pouco frisada, um pouco congelada naquela percepção afetiva e psicológica do adolescente, da adolescente no caso, né? Olha, você não é mais aquela adolescente, ele não é mais aquele adolescente, e talvez, vamos supor que aconteça, vocês deixarem tudo e ficar um com o outro, talvez vocês vejam que não é isso. Então, tenta pensar agora como adulta que você é. Você não é aquela adolescente. O adulto que ele racionaliza, ele não age só por instinto, ele não tem os hormônios à flor da pele que o adolescente tem, né? Então, racionalizar. Segundo ponto. Terceiro ponto, ele é casado. Se ele tem um sacramento, ele assumiu um compromisso com Deus, com outra pessoa, né? E você não deve nem falar com ele. Ele decidiu separar, eles conseguiram nulidade e ele veio falar comigo. Aí é outra coisa. Nulidade no sentido que o casamento, a igreja percebeu que não aconteceu. Teve matérias ali de nulidade. Aí ele veio falar comigo. É outra coisa. Agora você vai ficar conversando com um cara que você foi apaixonado e que é casado? Me perdoe, isso já é pecado. E ele não é o seu amigo nem o seu terapeuta. A gente tem que, às vezes a pessoa se apaixona pela outra e fala, mas ele me faz tão bem, minha filha. Seja honesta. É como pode acontecer de uma pessoa se apaixonar por um padre. Vou dar o exemplo, né? Na paróquia, eu já acompanhei um amigo meu que viveu isso, padre. E a pessoa se apaixonou, não, mas eu preciso da direção dele. Não, filha, não é a direção dele que você quer. Quando há uma confusão de sentimento, acabou a direção espiritual, acabou a direção. Não estou falando que não tem nada de bom na interação, tem. Talvez ele se aprendeu com a pessoa aprendeu com você, mas já foi para outra esfera. Então o padre disse para essa guria, falou, olha, me perdoe, não dá, eu sou a pessoa menos indicada para ajudar você, porque você está apaixonado por mim, eu não estou por você. Nem posso, né? A pessoa sofreu, mas depois saiu da paróquia e amadureceu, era carente, né? Então, você tem que tirar seu time de campo, minha filha, ou você não é uma mulher de Deus, né? Então esses são os 3 pontos que eu coloco para você refletir. Eu agradeço a sua partilha, eu agradeço, mas eu vou ser sincero, eu olhando aqui, eu sou bem racional, e eu como padre preciso ser, porque atendendo uma pessoa, eu preciso ser a parte, não aleluiada, não inflamada, não envolvida pela emoção da partilha, para trazer a pessoa à razão e falar, pense. Adulto não toma decisão porque ela tem um corpo bonito, porque não, adulto pensa. Como é que é isso? O cara é casado, como é que vai ser essa relação? Como que vai ser? Nós vamos viver junto? Vamos casar? Não vamos? Vamos dividir conta? Não vamos? Como é a família dele? Como é a minha? Como são as manias dele? Como são as minhas? Essa é a escolha de um adulto. O adolescente não, o adolescente está sentindo e faz. Agora a senhorita tem 33 anos, né? E ele 37. Então é isso, amada. Deus abençoe. Temos ainda tempo, produção? Temos, né? Boa noite, padre. Não me identifique. Ninguém quer que eu identifique. Também as coisas são sérias. Uma jovem aqui.
A foto pelo menos está parecendo jovem, né? Eu e meu namorado vamos nos casar e pela graça de Deus acompanhamos o Senhor toda semana. Ele que me levou à igreja, eu sou muito grata por isso, padre. Mas agora estamos com um dilema em relação aos padrinhos. Minha irmã lê cartas e minha família inteira mexe com essas coisas. A família dele é ateu, são ateus e os amigos não vivem na igreja de Cristo. Não vivem em Cristo, vão sempre à igreja, nem vão à igreja. Olha, eu vou ser sincero, o sentido do batizado, viu, filha? O sentido do batizado é você oferecer à sua criança alguém que, se você vier a faltar, morrer, essa pessoa possa educar o seu filho na fé. Então essas pessoas, por mais que sejam queridas, por mais que sejam pessoas do bem assim, né? Elas estão buscando coisas que não são boas, contrárias à Bíblia, coisas que atraem maldição para a vida delas. Elas vão poder, com todo respeito a essas pessoas, mas elas vão poder, eu sou um católico, sou um padre católico respondendo uma pergunta de uma católica que vai batizar o seu filho. Não tem nenhum problema de preconceito com essas pessoas, mas essas pessoas vão poder educar sua filha na fé, o seu filho na fé se você morrer. Vão levar o seu filho à missa? Vão ensinar o seu filho a rezar? Não. Então, batizado não é uma questão social de presente, de receber presente. É um compromisso espiritual. Então, eu não escolheria essas pessoas, escolha outras. Convida essas pessoas para o batizado, convida-as para o almoço, diga a elas que você as quer bem, mas não convidaria. Estamos na hora do intervalo, né? Brevíssimo intervalo, olha, segundo bloco inteiro para responder você aqui, tá bom? Deus abençoe. Vamos cantar, daqui a pouquinho estamos de volta. As feridas eu vou encher a tua vida de amor. Eu vou curar tuas feridas, eu vou encher a tua vida de amor. Vinde a mim, eu te aliviarei. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de ti. Restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu. Reaviva em nós o teu poder. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de ti. Restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu. Reaviva em nós o teu poder. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Enche o nosso coração, reaviva os teus dons. É bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Estamos de volta com o programa Para Ser Feliz, gente. Olha só, recebendo muitas mensagens aqui via Instagram. Quero abraçar com carinho todo mundo que está aqui com a gente. A Ana Paula pedindo oração, Ana Paula Matias, pela saúde da sua mãe, que sofreu um AVC e está na UTI. Força, Ana Paula. Não é fácil, né? De uma hora para outra ver assim quem a gente ama, né? Vivendo essa situação. Ana Paula Matias. Gente, eu quero apresentar a vocês o nosso oratório de São Miguel Arcanjo. Nós estamos às vésperas, da quaresma de São Miguel Arcanjo. Esse oratório lindo de São Miguel vem com 40 velas, 40 velinhas, né?
40 velas, parece que a gente está falando de 40 senhoras mais velhas, né? Mas 40 velas para você rezar durante os 40 dias dos 40 dias com São Miguel, das quaresmas de São Miguel. Tem essa caneca, nessa caneca, né, que fala? Mug, essa caneca de São Miguel Arcanjo. Também no loja.cançãonova.com você adquire isso. E eu quero lembrar, gente, que eu vou fazer a quaresma de São Miguel no meu canal no YouTube, todas as noites, de 15 de agosto até 29 de setembro. Quaresma de São Miguel Arcanjo no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, sempre com uma intenção para ajudar a comunidade Canção Nova e rezando diante do Santíssimo. Esse ano nós vamos rezar o rosário inteiro, viu, Cleuber? Diferente do ano passado, que foram só 2 terços, esse ano vamos rezar o rosário inteiro. Ótimo. Tá bom? Olha, uma pessoa dizendo aqui, eu não vou ler primeiro... eu vou ler primeiro, né? Para depois ver se eu falo o nome ou não. Ela não falou nada. Padre, tenho 28 anos, é uma moça. E convivo maritalmente há 4 anos com meu companheiro. Ela mora com ele, né? Tem vida íntima, etc. Ele perdeu a sua mãe quando tinha 8 anos de idade para uma doença gravíssima. Por vezes ele profere blasfêmias contra Deus, apesar de minhas repreensões e de seu pai. Ele é um homem de Deus que nunca desistiu. O pai é um homem de Deus que nunca desistiu de ver o filho caminhar na igreja. A época que me relacionei com meu companheiro, ele estava afastado da igreja, estava na faculdade. Aquela vida me afastou de onde eu nunca deveria ter saído. Tenho rezado pela conversão do meu companheiro há quase 2 anos. Há pouco mais de 15 dias falou para nos casarmos no civil. Insisti também para uma cerimônia pequena no religioso. Não quero deixar essa vontade que ele esboçou esfriar. Busco minha paróquia mais próxima para realizar o curso ou teria que fazer outra coisa antes? Filha, vocês têm que casar na igreja, sim, vocês estão juntos, você vê que ela é a pessoa da sua vida, vocês têm uma história, porque vocês estão em estado de pecado mortal, né? Quando você mora com uma pessoa, mas não é casada, e convive com essa pessoa, você não pode comungar, você não pode confessar, você está em estado de pecado original. Pecado, perdão, mortal, né? Então você precisa procurar conversar com eles, receberem o sacramento. Não se preocupa com festa, não se preocupa com convidado. Recebam a bênção de Deus, que é o sacramento do matrimônio, né? E depois vocês, quando tiverem condição melhor, faz uma festa para os amigos e chama um padre para dar uma bênção, que seja um amigo sacerdote. Mas o sacramento é essencial. Claro que aproveita isso, vai já na igreja, ele abriu a boca que quer casar, já faz o casamento na igreja com efeito civil. Porque você já casa na igreja, e casando na igreja tem um efeito civil. Você mata 2 coelhos com um tiro só. Tá bom? Vai atrás disso sim, tá certo, Ângela? Confidencial, já vi aqui no começo a próxima. Ô Getúlio, estou com tanta mensagem no Instagram, eu vi que tem aqui no YouTube, está aqui na nossa tela, depois você pode mostrar a nossa tela ali. O Thiago está ali mostrando a tela, com a câmera na tela, mas eu vou ler primeiro no YouTube. Padre, boa noite. Venho pedir direção espiritual. Meu marido já me traiu várias vezes com conversas com mulheres. Se fosse só conversa, né, filha? Pelo que eu percebi, é mais. Já perdi até as contas. Somos casados há 8 anos e estamos juntos há 23. Nossa, se demoraram 19 anos para casar. E temos um filho de 19 anos. Já perdoei várias vezes, voltando para ele. Não sei o que fazer. Olha só, filha. Você tem que rezar muito, claro, pedir sabedoria. Mas dizer para ele, olha, você me desrespeita muito com isso. O que você quer da sua vida? Claro, lutar pelo seu matrimônio, mas dá um chega para lá nesse cara. Você quer viver na gandaia? Então você sai de casa e vai viver na gandaia, mas você tem que me respeitar. A gente tem que lutar pelo matrimônio, mas também tem que exigir o respeito, né? Que os dias ele está te enchendo de doença, te enchendo de um monte de coisa. É entre vocês, obviamente, né? Mas tem que dar um chega para lá nele. Eu sei que você já deu, mas um chega para lá de fato, né? Sabe, porque é duro. Confidencial. Tenho apenas 30 anos, é um guri, um rapaz. Mas já enfrentei muitas provações, padre. Acidentes, dificuldades financeiras, problemas físicos e emocionais. Em todas essas situações, padre, Deus tem me sustentado. E até hoje vem me concedendo a vitória. Tenho certeza que só sobrevivi e consegui chegar até aqui pela força e misericórdia de Deus. Acredito que Ele tem um propósito pela minha vida. O que eu passei até hoje não foi em vão. Ao mesmo tempo, faço uma confissão sincera. Reconheço que ainda não me entrego a Deus da forma como eu deveria, Padre. Eu confio nele, eu reconheço sua presença, seu agir em minha vida, mas hoje me sinto perdido. Muitas vezes não sei qual caminho seguir, o que Deus espera de mim ou qual é a minha missão. Por isso peço suas orações e, se possível, uma orientação. Quero aprender a me aproximar mais de Deus.
fortalecer a minha fé, descobrir como viver a vontade dele para a minha vida. Veja bem, filho, você tocou num ponto interessante. Você precisa ter vida de oração. Gente, sem vida de oração, nós andamos cegos, nós vivemos como cegos. Quem não reza, quem não tem intimidade com Deus, vive cego. Então você precisa ter vida de oração. Não é assim, só práticas de oração, não. Intimidade com Deus. Você vai visitar o Santíssimo, você vai construir intimidade com Deus, você vai aprender a falar com Deus o que você está sentindo, como você quer que as coisas aconteçam, como você não quer. Você vai aprender a apresentar suas petições a Deus. Você vai aprender a rezar o rosário, a recorrer aos sacramentos. E agora eu vi aqui no seu perfil, parece que você tem uma namorada, um relacionamento. Então eu não entendi o que você está perguntando. Se você está perguntando sobre a sua vocação, no sentido sacerdócio, vida missionária, ou se aquilo que Deus tem para você na realidade que você já vive. Nesse namoro, no casamento, não sei, tinha uma mulher do seu lado no perfil, né? Então, você tem que rezar e buscar. Está escrito na Bíblia, Mateus 7,7. Batei e a porta será aberta, né? Buscar e encontrareis, pedi e recebereis. Então, às vezes a gente quer que Deus manifeste a vontade dele, mas a gente fica em casa, sentado assistindo o jogo. Vai para a igreja, vai participar do grupo, vai participar servindo na paróquia, vem para a Canção Nova fazer retiros. Busque, buscar e encontrareis. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente fica muito parado, né? Aí não dá. A Bárbara de Linhares no Espírito Santo, sua bênção, padre, amei sua homilia no PHN, acompanhei de casa, passando para dizer que continuo acompanhando a sua direção espiritual nesse programa que eu amo. Minha mãe está acompanhando de Colatina, Lucimar é o nome dela, é a Bárbara Zani Agnoletti, muito querida Bárbara, Deus te abençoe, viu Bárbara? Samuca, lê para nós então ali do WhatsApp, para não dizer que eu estou negligenciando o WhatsApp hoje. Vamos lá. Boa noite, padre, sua bênção. Padre, estou sem comungar há muitos meses. Estou com receio de voltar e continuar no pecado da fofoca. Por exemplo, falar mal das pessoas. O que eu faço? Olha, me perdoe, isso é escrúpulo. Você tem que lutar para confessar e tem que ter o propósito de não lutar para confessar esse pecado e ter o propósito de não pecar novamente. Quem não pode confessar e não pode comungar? Quem está no estado de pecado. Porque, por exemplo, quando a Maria Luísa, por exemplo, vem confessar comigo, nossa produtora, ela vai me dizer, padre, eu matei uma pessoa. Minha filha, isso é sério? Está arrependida? Estou. Olha, você vai lidar com as consequências disso, mas eu te absolvo. Agora, se a Maria Luísa fala assim, padre, eu matei uma pessoa e tem 3 amarrados para eu matar amanhã cedo. Eu não posso absolver. Porque a pessoa tem que se dispor a sair do pecado. Por exemplo, a pessoa que mora com alguém sem ser casado, ou mora com alguém que foi casado, ela está num estado de pecado. Então eu não posso absolver. Agora, no seu caso, a fofoca, você cometeu, mas você já está expressando dor por ter cometido. Então você não quer cometer mais. Você vai lutar. Agora, você vai ficar sem comungar? Me perdoe, isso é burrice. Porque a Eucaristia, ela não é só o pão dos fortes, ela é o alimento dos pecadores que querem se santificar. O remédio não é para quem está pronto, o remédio é para quem está doente. O remédio não é para quem está são, é para quem quer se curar. Então você tem que comungar sim, caiu, confessa. Só não comunga e não confessa quem está em estado de pecado mortal, porque a pessoa não vai sair, ela vai profanar o corpo de Cristo, recebendo-o numa alma não preparada, numa alma que está em estado de pecado mortal, né? Como está lá em 1 Coríntios 11, a pessoa comunga a sua própria condenação, assim. Mas você é um pecado circunstancial, que você vai lutar. E a gente diz, né, no ato de contrição, prometo esforçar-me para não mais pecar, a gente diz isso na esperança, confiando a partir da virtude teologal da esperança, porque se olhar só para nós, se nós olharmos somente para a nossa realidade humana, frágil, limitada, a gente não crê que a gente vai conseguir, mas a gente diz na fé e na esperança, né? Padre, se Deus, aqui no Instagram agora, tem uma mensagem grande aqui, já nós vamos ler, viu? Padre, se só Deus nos preenche, por que mesmo quando vamos à missa, buscamos a Deus, procuramos a santidade, muitas vezes nos sentimos vazios e precisamos de uma medicação? Por causa das feridas da nossa história, né, filha? Fé e a razão, dizia São João Paulo II, aquela encíclica linda, Fides et Ratio. A fé e a razão são 2 asas que nos elevam em contemplação. Você é uma pessoa de fé?
Você preencheu a sua alma, mas talvez exista alguma deficiência cognitiva, alguma ferida emocional, alguma distorção que você precisa trabalhar na terapia, na medicação. Talvez você é uma pessoa de muita oração, mas é uma pessoa fechada, não tem amigos. A felicidade, ela é composta, gente, é uma roda de uma bicicleta, vou usar a metáfora, composta por várias raias, né? Então você precisa ter uma vida espiritual, viver os sacramentos, mas você também precisa de amigos. Você precisa de uma vida espiritual, sacramentos e amigos, mas você também precisa de trabalho, ocupar a sua cabeça, produzir algo. Mas também você precisa de sono. Mas também você precisa de momentos de lazer. Então tudo é um todo, né? Deus é o centro e o mais importante, mas as outras coisas também precisam ser equilibradas. E às vezes, sabe, Carla, existem feridas da nossa história que a gente vai precisar trabalhar por tempo, com humildade, né? Eu confesso, eu contei meu testemunho várias vezes, eu tenho uma história difícil e eu sei que a minha história me deixou consequências que eu trabalho até hoje, né? No comportamento, na mente, no funcionamento da mente, a história com vício, né? Que eu contei várias vezes pela Canção Nova. Então eu tenho que ter a humildade de saber que Deus me ama, eu sou um sacerdote, Deus me usa, mas eu ainda continuo sendo um ser humano fraco, que precisa de ajuda, que precisa de amigos, que precisa de Deus. Isso também é para manter a nossa humildade, né? Senão a gente vai achar que a gente é um Deus, né? Enfim. Samuca, quando eu tomo água, você lê para mim essa mensagem grande aí do WhatsApp? Ele pediu para não identificar. Tá bom. Padre, não sei mais o que fazer. Minha esposa acha que a traí devido a algumas insinuações da própria irmã. A partir daí, minha vida virou uma bagunça. A irmã dela tem um problema antigo com ela e já relatou querer destruí-la. Tudo o que faço gera desconfiança nela e estamos próximos da separação. Já tentei de tudo e eu também tenho errado bastante, devido à situação e a uma crise financeira que estamos passando. Estou ficando estressado e a tratando com rispidez e sobra até para minha filha. Com o tempo me tornei ríspido. Não tenho sido um bom pai e nem um bom esposo e filho. Tenho sido ausente e na tentativa de acertar só tenho errado. O que devo fazer? Estou a ponto de desistir de tudo. Olha, essa sua mulher, com todo respeito a ela está sendo muito inocente e útil na mão do demônio e muito, me perdoe, desprovida de inteligência, para não falar a palavra do popular, né? Olha, o que eu vejo isso acontecendo, Samuel? Por exemplo, falei isso no Sorrindo para a Vida hoje. A mulher foi traída por um namorado. Aí ela casa com outra pessoa e começa a punir a outra pessoa pela traição do anterior. Ou ela viu o pai traindo a mãe. Ela casa com um homem e começa a agir como se aquele cara fosse o pai. Muitas mulheres, eu já falei, você não está casando com seu pai. E o cara não fez nada. Aí a mulher fica tanto na cabeça que às vezes o cara faz por raiva, né? E você não tem o direito de fazer nada não, viu? Você que mandou a mensagem, eu estou só usando uma analogia, né? Então, é complicado. Essa mulher devia, em primeiro lugar, tem fato, tem prova. Se não tem, desencana, sabe? Filho, reza por ela, não toca mais no assunto e tenta ser um bom esposo e uma boa filha. Desculpa, um bom pai para sua filha, perdão, né? Você falou da menina, da filha, eu confundi. Um bom pai para sua filha. E também se ela começar com essas neuras, olha, eu já percebi uma coisa, a gente não pode dar atenção para louco. Louco, não estou falando que a sua esposa seja louca do ponto de vista cognitivo, né? Tem uma falha cognitiva, não. Mas a pessoa que encana, porque tem gente que encana com as coisas. Tem gente que começa a criar mundos e fundos. Esse dia eu estava acompanhando uma pessoa, que até eu conheço há muitos anos, é lá da minha cidade. Mas sabe, a pessoa encanava com umas coisas loucas e roubava uma energia minha. Chegou um momento que eu falei, olha, conversa com a minha mão, né? Como diz o ditado. Conversa aqui com a minha mão. E eu não respondo certas coisas que a pessoa... Eu tenho tanta coisa para fazer, né? Então tem coisas, me perdoe, mesmo morando com uma pessoa, sendo esposo da pessoa, se a pessoa tem umas neuras, deixa a pessoa com ela mesmo, que se resolva. Vai para frente e isola. Às vezes num relacionamento tem que isolar certos assuntos, por exemplo, política, e viver bem sem falar de política, viver bem sem falar de futebol. Então isso aí, bola para frente, é a sua esposa, não esqueça disso, né? Não se torne também o que te feriu, não se torne amargo com ela por causa disso. E a sua filha, trata ela com carinho, ela não tem nada a ver, tá, filha? Eu sei que isso não é por mal, mas acaba sendo por mal a consequência que você gera nela, tá certo? Confidencial, sua benção, padre, namora 11 anos com um rapaz que já foi casado, cada um mora na sua casa, separada. Eu posso comungar? Participo na liturgia da minha paróquia.
Olha, se você namora com um homem casado, você está em estado de adultério. Moram na nossa casa, mas vocês vivem a castidade? Porque se você, em primeiro lugar, você não pode namorar um cara casado. Ah não, imagina, o Samuel é casado, mas ele namora outra menina. Ah, mas não é pecado, ele só namora. Uai, ele é casado. Então você namora uma pessoa casada, está errado, é pecado, você está em estado de pecado mortal, com todo respeito, carinha a sua situação, né? Ou ele entra com processo de nulidade matrimonial, para ver se ele consegue, e vocês se casam. Ou você vai viver em estado de pecado, filha, não pode comungar. E tem muita gente que fala, ah, não é assim. É que tem gente que acaba sendo mais, me perdoe, né? Acaba sendo, tem padre às vezes, diretor espiritual, que quer ser mais misericordioso que Jesus, né? Mas eu não estou falando isso porque eu sou rígido, não, porque está na Bíblia, né? E eu tenho que reconhecer, recolher minha insignificância, né, Samuel? Sim. E entender, diante de Jesus, de mim, quem manda é Ele, ué. Com certeza. Se você não concorda, vai brigar com Ele. Ele que falou na Bíblia, está lá no Evangelho de Mateus, que ensina isso, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos. Então eu me submeto à palavra e eu obedeço à igreja. Eu não sou padre para ensinar o que eu acho, mas pelo que a Bíblia diz. Então é isso. Não adianta o padre quer ser legal e diz que eu posso comungar. Você e ele vão para o inferno, me perdoe. Vão para o inferno é a expressão mais dura, mas é para dar um choque mesmo, né? Mas pode acontecer, né, padre? Pode acontecer, perdão, não estou julgando ninguém, nem dizendo que você, irmão sacerdote, ou você, filha, vai para o inferno. Não é isso que o padre quer dizer, né? Mas é isso que eu quero dizer também, ao mesmo tempo, né? Não é e é, porque é isso que acontece. Se você muda a doutrina da igreja, se você muda a Bíblia para agradar as pessoas, não são as pessoas que têm que ser agradadas, é Deus. A modernidade não muda o mandamento, né? A gente respeita a situação das pessoas. Às vezes, eu conheço pessoas que vivem em casal de segundo estado, situação de segunda união, que pessoas maravilhosas. Tem um casal que eu acompanho, Samuel, os dois são mais santos que eu. Olha só. Que muita gente que eu conheço. E tem dor de não poder comungar, uma dor. Mas o caso deles não teve matéria de nulidade. E eles têm uma história junto, têm filhos, servem na igreja como um casal de segunda união. É duro, é triste demais uma situação como essa. Eu não estou julgando, mas eu não posso mentir para você. Você é um péssimo padre se eu mentir, né? Quanto tempo, produção? 2 minutos? Então, eu estou com 2 mensagens aqui. Não, leia lá para nós, por gentileza, querido. Boa noite, padre. Sua bênção. Moro no interior de Sergipe. Vivo em um relacionamento de 12 anos. Tenho uma filha de 2 anos. Não tenho o sacramento do matrimônio. Já tentei por vezes, mas meu companheiro não aceita. Ele bebe todos os finais de semana. Tento aconselhar, mas ele não quer me ouvir. Isso me deixa muito frustrada. Ele faz a feira e tal, mas não quer assumir nenhum compromisso com as contas de nossa filha. Leite, fraldas, roupas. Quando eu olho a conta dele, é cheio de Pix de alto valor em bares. Eu fico muito chateada. Devo desistir desse relacionamento? Olha... Eu acho que a sua resposta está na sua pergunta, viu? Você não é casada com o cara te fez uma filha, não paga nem as coisas que você tem que fazer. Se esse cara não pagar essas coisas e continuar gastando com bar, daqui um dia você vai ter que acionar ele na justiça, né? Para fazer filho o cara tem coragem, mas não paga as contas, não dá nem, não ajuda. Deixa eu ler novamente aqui, faz a feira. O que quer dizer fazer a feira? Comprar verdura? Faz a feira, compra umas verduras, de vez em quando chega lá com uma sacolinha com verdura. Isso, né? Compra da casa. Não é só isso, que cada estado tem uma forma de expressar, né? No Nordeste eu acho que fazer a feira, não sei. Eu lembro que eu já ouvi essa expressão fazer no feira Nordeste. É comprar as coisas da casa, padre. Sim. Mas não assume compromisso com as contas da filha. Leite, fralda, roupa, Pix dele em bar. Olha, eu vou ser sincero. Alto valor. Alto valor no bar, né? Olha, eu vou ser sincero. O golpe tá aí, cai quem quer, né? No sentido assim, esse rapaz está dando contas que ele não... Ele tem coisas boas? Tem, óbvio. Mas você vai entrar num matrimônio com ele? Eu não sei. Você vai rezar, vai escutar Deus. Mas será que ele vai mudar porque vocês casaram? E também, se você não entrar no matrimônio, você vai continuar vivendo com ele como se fosse, né? Vivendo em pecado, porque o sexo fora do casamento, a fornicação é um pecado grave. Viver com uma pessoa sem ter nenhum compromisso. Então você tem que fazer uma escolha, pensar o bom diretor espiritual não fala o que você tem que fazer, né? Ele te ajuda a pensar e a escolher. Eu não estou aqui para ser a sua escolha. Mas olha, você está sacrificando hoje a possibilidade de comungar, porque você está em pecado. Você não pode comungar, não pode confessar. Mas a menina precisa de um pai. Mas ele não vai deixar de ser pai dela. Agora você vai ficar se submetendo a isso, né? E ele vai mudar? Será que ele não está saindo com outras mulheres?
Talvez é hora de colocar um ponto final. Ó. Vamos cuidar da minha filha, da nossa filha, mas a partir de agora eu vou me respeitar. Ou não, vou me submeter a isso, eu vou ficar sem comungar, sem confessar. Eu não faria isso, porque Deus para mim é o mais importante. Qualquer escolha que me tire Deus, eu digo não. E eu te aconselharia a fazer o mesmo, mas você que vai tomar a decisão, né? Muitas mensagens aqui, Samuel. Caramba. Percebi Um abraço mesmo. a Letícia, um abraço a Ana. Gente ligando, gente, não dá para você ligar para mim no Instagram aqui que eu não vou conseguir falar, né? E hoje todas foram confidenciais, né? Todas, né? O André, muita gente aqui com a gente. Muita gente de Santa Catarina. Eu estou admirado como a gente tem audiência em Santa Catarina, né? A filha Maria Vitória Michele está pedindo oração, que está na UTI com o pulmão bastante machucado, rezando por vocês, viu? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, você vai curtir um clipe lindo comigo e com a Bruna Marta. Clipe da canção Única Rainha. Deus abençoe, até semana que vem. Até na reprise no domingo, né? Quem está acompanhando aí no domingo. Nossa rainha, sim ou não? Fiz questão de oferecer essa música para minha irmã de comunidade, a Bruna, cantar. E eu agora sou a participação com ela. Única rainha, tributa a Nossa Senhora, filha, de todo o coração. Santíssima Mãe, me consagro a ti. Tu és o meu refúgio em meio à tempestade. Ó doce Maria, acalma meu coração, acalma meu coração, acalma meu coração. Acalma meu coração, oh mãe, advogada minha, única rainha do meu pobre coração, minha mãe mestra, sou todo teu, te consagro minha vida e o meu coração, oh mãe, oh mãe, oh mãe, e o meu coração, oh mãe, oh mãe. No final de tudo, o coração imaculado de Maria triunfará. E é lá que a gente se esconde, no coração da nossa mãe. Canta isso, força. Santíssima Mãe, me consagro a ti. Santíssima Mãe, me consagro a ti. Tu és o meu refúgio em meio à tempestade. Ó doce Maria, acalma meu coração, acalma meu